Hoje é o tempo de festa, hoje é o tempo de louvor pra se alegrar. Aquele que primeiro nos amou, mudou nossos sonhos em riso, deu uma nova tese de louvor pra se alegrar. Aquele que primeiro nos amou. Hoje é o tempo de festa, hoje é o tempo de louvor pra se alegrar. Ele que primeiro nos amou, transformou nossos sonhos em riso, deu uma nova tese de louvor pra se alegrar. Ele que primeiro nos amou. Os ciúmes do pé e das trevas, do céu terra paz, para todas as feridas, deixa livre de paz. Festa, alegria, é uma dança de celebração, diante do trono do Rei dos Reis. Alegria, o povo se reúne aqui, diante do trono do Rei Jesus, dançando de alegria. Festa, alegria, é uma dança de celebração, diante do trono do Rei do Rei. Festa, alegria, é um povo se reúne aqui, diante do trono do Rei do Rei, pulando de alegria. Pulando de alegria. Vamos celebrar, ressuscitou Jesus.
Eita Deus, é só para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Olha ali a igreja, outra igreja ali, nossos amigos chegando aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir aqui também a pastora Viviane, fazendo aquilo que o Senhor mandar no seu coração. E depois vamos também ouvir aqui uma saudação calorosa com o pastor Sabá. E as oportunidades vão fluindo em nome de Jesus. Eu falo da igreja capaz de ser. Vou chamar o pastor Francisco aqui para me ajudar o hino da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha é essa, né, meus irmãos? A gente se alegrar na presença de Deus, né? Já recebemos aí já a ordem aí do obreiro do Senhor, que hoje é só agradecimento, né? Amém? Hoje é só agradecimento. Ele acabou de falar, quero aqui que se alegre na presença do Senhor para agradecer. O 2025 já foi embora, né? Estamos hoje, né? Estamos agora 2026, estamos vivos aqui juntos novamente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cada logo acompanhando. Meu Deus, teu maravilhado, pra pensar sobre as tuas mãos, estrelas se deixar. Preparado. Então minha alma canta-te, Senhor, então minha alma canta-te, Senhor, grande és tu, grandioso és tu. Não prestou não? Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
Deus. Então me ama, canta-te, Senhor. Então me ama, canta-te, Senhor. Grande és tu, tão grande és tu. Agradeço em nome de Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Sabá trazendo aqui uma saudação calorosa e depois a gente vai pela escala que vai lá fora, com certeza, em nome de Jesus. Depois um corinho de fogo e depois o presbítero Vigoberto louvando também. Eu quero que todos tenham oportunidade para não sair ninguém daqui com raiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui tá melhor. Chegando a casa do Senhor. Peraí. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar um louvor aqui pedido pelo irmão João Neto, né? Agradecendo a ele. Que ele já foi? Ele está por aí? Aleluia. Aleluia. Esse louvor, irmão, era um irmão que ele não era crente. Ele fez louvor, mas ele nunca cantava nas igrejas. Então, dirigia aqui o ponto de pregação. Ele disse: não, irmão, você pode cantar aqui esse louvor. Marcelo, estou chegando aqui na casa do Senhor, e decidido procurar o amor, pois lá fora só encontrei desgraça, alguém querendo machucar meu coração. Estou chegando aqui na casa do Senhor, e decidido procurar o amor, lá fora só encontrei desilusão, alguém querendo machucar meu coração. Por isso eu peço, meu amigo, por favor, ele aceite do jeitinho que eu sou. Eu vim de longe procurando uma resposta, eu quero ser o mensageiro do amor. Por isso peço, meu amigo, por favor, me aceite do jeitinho que eu estou. Eu vim de longe procurando uma resposta, eu quero ser o mensageiro do amor. Estou chegando aqui na casa do Senhor, decidido encontrar o amor. Pois agora só encontrei desilusão, alguém querendo machucar meu coração. Por isso eu peço, meu amigo, por favor, ele aceite do jeitinho que eu sou. Eu vim de longe procurando uma resposta, eu quero ser o mensageiro do amor. Aleluia, glória a Deus. Nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ser o mensageiro do amor. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Uma saudaçãozinha aqui, irmãos. Eu estou vendo todo o povo de Deus alegre aqui nesta noite, em nome de Jesus. E aonde está o Espírito de Deus, a fartura de alegria. Amém? Eu estou aqui com a minha filha, a Sara, ela tem um testemunho muito forte, né? Ela vai daqui a pouco pregar a palavra. E é um testemunho muito forte mesmo. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus tem um particular com cada um de nós nessa noite. E cada um de nós aqui que estamos aqui, podemos fazer a diferença. Porque Deus pode levantar desse pequeno lugar aqui grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus e levar em muitos lugares ainda. Ah, irmão, mas é uma igreja pequena e tal. Não, mas daqui desse lugar, irmãos, Deus ele sempre procurou as coisas simples, pequenas, para fazer a diferença, né? Deus estava naquele osso na mão de Sansão. Deus estava naquela vara na mão de Moisés. Deus estava naquele pouquinho de azeite na viúva. Deus estava naqueles 5 pãezinhos, naqueles peixinhos na mão daquela criança. Então são as pequenas coisas que Deus faz grandes coisas, irmãos, em nome de Jesus. E eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai fazer grandes coisas nesse lugar, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, irmão Raimundo aqui, né? Mais de 20 anos, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele abrir um ponto de pregação aqui, né? Porque foi a melhor coisa que a gente faz na vida é trazer a palavra. Ele poderia ter aberto aqui um comércio, com certeza, né? Ia ter freguês. Poderia ter abrido aqui uma oficina, alguma coisa, ou alugado. Mas uma alma vale mais do que todo o ouro do mundo, meu irmão. Uma alma. Vocês estão me vendo aqui. Eu fui vindo do interior. Eu morei no interior até uns tempos, adolescente. E vivi no mundo das drogas. Rapidinho aqui, já encerrar. Da bebida alcoólica, né? Aceitei Jesus aqui em Manaus já. Já estou com mais de 30 e poucos anos. E Deus me levou a evangelizar o estado do Pará. Rio Xingu, sua terra, né? Rio Xingu, tudinho eu conheço, cachoeira toda lá. 28 dias lá, se alagamos por lá, perdemos tudo. 5 missionários, mas Deus trouxe, logo na minha juventude. Aí depois Deus me levou também para o estado do Paraná para pregar a palavra, né? Deus me levou para Brasília também, passei 1 ano e meio, vim como pastor da Convenção da Assembleia de Deus de lá. Deus me levou em Portugal. Deus me levou em Paris. Cheguei em outubro. Deus me levou em Luxemburgo, em Alemanha. Passei quase 2 anos. Então eu quero dizer isso não para me exaltar. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Aquele cachaceiro que saía sexta-feira para beber, para ir pro forró, chegava só segunda-feira com a camisa no ombro, sem nenhum tostão, né? Se Deus fez isso na minha vida, meu irmão, Deus vai fazer na sua vida também. Em nome de Jesus, aleluia! E é aqui nesse lugar, nesse pequeno lugar aqui, que grandes coisas Deus ele pode fazer. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Já vão ganhar uma aí para fora, Deus vai fazer grandes coisas. Amém, irmão? Então, creia em Deus, meu irmão. Faça a diferença, faça a diferença. E para nós fazer a diferença é ser íntimo com Jesus, né? O que Deus quer hoje é a intimidade, entendeu? Intimidade. Quem era que tinha mais intimidade com Jesus? Era Pedro, João e Tiago. Vamos supor, era 500 discípulos. 500 discípulos, né? Era 500, porque quando Jesus subiu ao céu, tinha 500 lá. Vamos fazer uma pirâmide aqui, 500. Que não tinha obra, né? Não apareceu obra dele. Mas em cima dos 500 tinha os 70 que correram, né? Porque a palavra foi pesada. Acima dos 70 tinha os 12 discípulos. Que ele disse, quer acompanhar também? Que aí pode ir. Não, só o Senhor tem a palavra. Mas acima dos 12 discípulos, estava 3 que era mais íntimo de Deus. Pedro, João e Tiago. Mas acima dos 3 estava um,
que era João, que era o mais íntimo de Deus. Aleluia. João, irmão, ele dormia assim, no peito de Jesus. Ó. Glória a Deus. Dormia no peito de Jesus, era um jovem ainda. No dia da ceia, pastor, tinha 6 daqui, 6 de lá, Jesus no meio. Aí disse, um de vocês vão me trair. Aí Judas era aquele, tesoureiro da igreja. É ladrão, né? Aí ele... É eu, Senhor. É eu. Aí Jesus não falou nada, né? Aí João falou no ouvido dele, quem é, Senhor? Quem é? Meu Deus. Ele disse, Então no canto dele, hein? aquele que meter a mão comigo no... comer pão Meu Deus. comigo no guilhotinho. Aí meteu aí Jesus falou, pode ir, vai fazer o que tu tem que fazer. Ninguém sabia, pastor, ninguém sabia de nada, porque ele fazia o quê? Ele entregava, entregava comida para os órfãos, para as viúvas, né? Era ele que fazia isso, Judas. Ninguém sabia de nada, porque se Pedro soubesse disso, ele tinha lascado o murro, né, na cara de Judas. Meu Deus. Mas João sabia. Agora, por que João sabia? Intimidade. Então, querido, Deus quer intimidade com qualquer um de nós. Amém? Deus nos abençoe nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero chamar nesta noite aqui um pioneiro da igreja adventista. Edinho, hoje. Não, Edinho, hoje não. Então, no lugar dele vem aquelas irmãzinhas ali de verde. Lá está ela ali. Lá atrás. Eita, vem dar aqui uma saudação calorosa. E depois Francisco Júnior pregando a palavra de Deus também. E assim vai indo e vai até chegar na vez da Sara. Glória a Deus, amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, foi um momento de alegria. Glória a Deus. Não foi fácil para chegar hoje. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele marcou hoje esse encontro para nós nos conhecer. Mais uma família de Cristo Jesus, amém. E Deus esteja conosco nesta hora, em todo momento da nossa vida. Mas estava escrito, me preparei, foi uma correria, mas eu cheguei, amém? Pela graça dele, pelo amor, pelo compromisso e pela palavra que eu tinha dado para o meu irmão, que eu ia vir, amém? Glória a Deus. E eu vim a caminho, glória a Deus, é a primeira vez que eu estou chegando aqui, né? Nós já se conhecemos, já vai lá na nossa igreja, mas foi hoje o meu dia para vir fazer essa visita. Todo nós temos o nosso dia, aquele dia que o Senhor reservou para cada um de nós, amém? E eu vinha no caminho, digo, Senhor, eu não preparei uma mensagem nem uma palavra, mas quando eu cheguei ali, o Senhor já foi dando, amém? Então eu creio na palavra, eu creio no milagre, eu creio na salvação que vai haver neste lugar, amém? É verdade. O Senhor me deu uma mensagem muito linda, glória a Deus, Ele vai sim fazer o milagre, a cura, porque Ele é o dono de tudo, né? O poder dele cai, né? A nossa fé. Se tem alguém enfermo aqui neste lugar, doente, ou uma família, um parente, alguém que está passando, então crê que Deus, através da oração, através dos servos dele, do que ele vai fazer hoje aqui, ele vai até lá, vai entregar o milagre. Eu senti esse milagre, senti essa cura, amém? Aqui no meio da igreja. O Senhor me deu em Mateus 8,14 a sogra de Pedro. Essa mensagem é tão forte, tão poderosa, porque Ele já foi me revelando aqui. E eu disse, Senhor, é a Tua palavra que manda, então eu quero obedecer. Eu não tinha preparado nada, porque foi uma correria, estou com uma neta doente, já foi para o hospital, desde ano novo foi um corre-corre para nós, e ela ainda não está totalmente bem, minha filha ainda foi levar ela na clínica. Mas eu já creio no milagre, já creio na equipe de excelência que o Senhor tem, porque nós somos servos, nós somos pastores, o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque Deus tem uma grande obra. Amanhã é o culto da família, segunda-feira é o culto de fortalecimento, e nós que estamos na frente da obra, nós temos que estar de pé, amém? Então nós sabemos que o inimigo ele está furioso, então nós estamos aqui fazendo a vontade, trouxe meu esposo, e também mais um irmão que chegou lá na hora de vambora, queria trazer uma caravana, né? Ore por mim,
pela minha casa, que está acontecendo problema lá em casa. Tá bom, deixa. Glória a Deus. O Senhor disse que Ele vai fazer um milagre, amém? Então já vai recebendo o teu milagre, irmão. Porque já está na frente o anjo, né, o poderoso que está lá. Ele já está jogando por terra, em nome de Jesus, amém? O Senhor deu em Mateus 8,14, é sogra de Pedro, amém? Essa palavra, quando eu fui já ali olhando, já vi de Senhor, Ele vai manifestar o poder dEle, a graça dEle, porque Ele está aqui hoje, amém? Nesse pequeno lugar. Não importa, o Senhor lhe disse que Ele usa, são as coisas simples. Como o servo do Senhor estava aqui, eu escutando o testemunho e olhando para o ambiente. É o Senhor que faz crescer, movimentar. Quando Ele quer operar, quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Amém? E aqui Ele me deu essa mensagem aqui logo, não preparei nada, mas Jesus já tinha preparado essa mensagem. Amém? Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra, desde jantando com febre. Tocou-se nas mãos e a febre deixou. Levantou-se e serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitas endemoniados. Ele, com as suas palavras, expulsou deles os espíritos. Curou-se todos os que estavam enfermos, para que cumprisse em que foram dito pelos profetas Isaías, em que disse ele, tomou-se sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, amém? Assim está a palavra dele, amém? Glória a Deus, porque ele faz, ele tem todo esse poder. Se ele quiser manifestar a cura, o milagre dele, ele vai fazer aqui neste lugar. Você já crê, porque eu já creio na minha vitória. Porque quando eu abri a palavra, que ele já foi botando na mente e no coração, o próprio Espírito Santo já foi entregue para cada um de nós. E nós temos a presença dele na nossa vida. Já sabemos que algo já vai acontecer. Como o irmão já saiu daqui, mas ele entregou já na mão do Senhor. Porque aqui tem profeta, aleluia. Aqui vai ser usado pessoas que estão aqui, aleluia. Porque Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder, aleluia. Porque onde ele está, o milagre acontece. Eu já tomo posse por este milagre da minha netinha, aleluia, que hoje ela está completando 11 meses, aleluia. Eu olhando para ela, aquele vômito, aquela febre, e dando ali do nada, eu disse, Senhor, eu ali orando, ministrando a cura na vida dela. Mas quando o irmão ligou para mim, que eu também amanhã ele vai pregar lá em casa, aleluia, na igreja, na casa do Senhor, e ali eu disse, Senhor, é de ti mesmo, porque eu estava querendo falar com ele, e foi confirmado na palavra, aleluia. E quando ele disse que viu uma pessoa pregar, aleluia, eu ali naquele momento, eu disse, minha glória a Deus, aleluia, minha netinha hoje recebe o milagre, recebe a cura, aleluia, porque Deus sabe que desde quando ela nasceu, aleluia, Satanás tentou, aleluia, tocar na vida dela, por poucas horas ela ficou mais de 10 minutos, quase sem chorar, sem respirar, mas Jesus já tinha um plano naquele bebê, amém? E se nós temos uma luta muito grande, 3 meses com ela, com problema de intestino, de gases, o intestino que não funcionava, pelas flores intestinais, já comprar remédio e nós orando. Eu quero lhe dizer, mas quando chegou o milagre, ele fez, aleluia, na nossa vida, aleluia, porque Deus tem um plano na nossa vida. Então eu quero dizer para cada um, aqui ele já está falando, que vai haver cura, que vai haver milagre, até para o que está fora. Jesus pode curar até os vizinhos, aqueles que estão doentes, porque onde ele está, a graça dele, é Jesus, aleluia, ele opera o milagre, e hoje eu tomo posse desse milagre. Jesus vai usar esse lugar aqui grande hoje, aleluia, ele vai manifestar a cura, o milagre, porque ele é o Pai, alabacéfia, oh Deus de maravilha, Deus de milagre, Senhor. Aqui eu estou, Pai, na tua presença, na tua casa, te adorando, nada impediu, Senhor. Minha filha foi para o hospital, Senhor, mas eu vim para o hospital dos médicos, porque eu já tomei posse, Senhor, que vai haver uma cura e vai haver milagre e libertação, vai ter salvação neste lugar. Crê no teu milagre. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém? Vamos receber o céu que está na frente, aleluia. Louvado seja Deus. Eu gostaria também de dar oportunidade para Francisco Júnior. Cadê? Aleluia.
Irmão Francisco Júnior, com uma saudação calorosa nesta noite. Aguenta aí um pouquinho que todo mundo vai ser chamado em nome de Jesus. Uma saudação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 5. Aleluia a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel, capítulo 5, em nome de Jesus. Deus seja louvado nesta noite na vida dos irmãos. Glória a Jesus. No vizinho da direita, no vizinho da esquerda, da frente, de trás. O Senhor vai operar o seu poder nesta noite em toda essa vizinhança que é ao redor da igreja. Daniel, capítulo 5, em nome de Jesus. Vai falar do banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não há rei, não há homem, não há príncipe, não há homem nessa terra que, não respeitando e nem andando no temor a Deus, né, possa tremer diante dele. Porque, irmãos, você leu aqui que trouxeram os utensílios da casa do Senhor Jesus, né, menosprezaram, né, os utensílios da casa de Deus. Então, Deus enviou uma parte de mão que escrevia na parede para mostrar a este rei que ele é Deus, né, de toda a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, não tem quem, irmão, possa querer brincar com o Todo-Poderoso, com Deus que criou os céus e a terra, porque Ele é Deus e Senhor, irmãos. Não tem como, irmãos, a gente pegar o utensílio da casa de Deus, um instrumento musical, um banco, uma cadeira que é consagrado a Deus, né, e cometer algo profano. Deus não terá por inocente nenhum homem ou mulher desta terra que possa querer brincar com seu nome e com sua casa. Que nós possamos, irmãos, meditar, né, a cada palavra, a cada capítulo, a cada versículo que é lido aqui. Porque Deus está na casa, Ele está falando, e que Ele possa abrir o nosso entendimento nesta noite. Que todos nós possamos estar diante de Deus, andando no temor a Ele, né, com fidelidade, com integridade de coração, com transparência e fidelidade a Deus, que Ele é nosso Deus e Senhor, Rei dos reis, né, e Senhor dos senhores. E que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O irmão também dando aqui uma saudação calorosa. Depois eu vou fazer um louvor. Louvado seja Deus. Eu quero que todos tenham oportunidade, né? Porque muitas vezes é tão corrido o tempo que não dá tempo, só dá tempo para a saudação.
Louvado seja Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Saúde aí que com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está feliz, aleluia, está na casa do Pai, aleluia. Aqui no livro de 1 Samuel 12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e se chamou o seu nome, empenece e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Está, aleluia, no outro ano, aleluia, 2026, aleluia. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor, né? As lutas, aleluia, as guerras, as dificuldades, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Como a pastora disse, aleluia, a criança, né? A Nenecinha, aleluia. Antes, aleluia, a criança nascer, aleluia, eu estava lá no sítio da pastora. Aí eu tive um sonho, aleluia, tipo uma aflição, na verdade, aleluia. Aí Deus tinha me mostrado, aí estava em uma igreja, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Aí a pastora fez assim, né? Tipo, tava segurando uma criança, aleluia. Tava pensando que era pra mim, mas não, aleluia. Era pra pastora, aleluia, que a pastora ia ficar grávida. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aleluia, qual é a palavra que eu quero ministrar aqui, aleluia? É Mateus 6:33, que diz assim: Buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, aleluia. Muitas pessoas, aleluia, passou nesse ano, aleluia, se preocupando com virada de ano, aleluia, se preocupando, aleluia, com Natal, aleluia. Muitas pessoas estavam se preocupando com as coisas material, né? Mas, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, está dizendo que nós precisamos se preocupar, aleluia, com coisa do céu, aleluia. O primeiro reino de Deus e a sua justiça serão acrescentadas. As coisas, aleluia, irá... Tudo que você está precisando, aleluia, tudo que você está precisando, Deus, aleluia, vai estar para os senhores e para as senhoras, aleluia. Somente, aleluia, confia, aleluia, no Senhor, aleluia. Não se preocupa com casa, aleluia, casa material, aleluia, com as coisas da terra, porque nós estamos nessa terra, aleluia, só, aleluia, um tempo, aleluia. Muito em breve nós iremos sair daqui para a nossa cidade, aleluia, que nós estamos esperando, aleluia, o nosso Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, oh glória. Algo vai acontecer nesta noite aqui neste lugar. Irmão Gilberto, aleluia, dando aqui uma saudação. Louvado seja Deus. Vamos se ligar no mistério que agora a coisa vai ser arrochada. Louvado seja Deus, irmão Gilberto aqui. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 8, de 1 em diante, que diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos de seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e expô-lo ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados,
serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que resgatarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Assim diz o Senhor. Até aqui e obrigado pela minha oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Vou já fazer aqui um louvor aqui para chamar a atenção da igreja agora para ver do louvor. Vai chover, toda bênção pra você. Pois Jesus é fiel, Ele faz acontecer. Quem pedir receberá, quem bater se abrirá. Quem procura achará, toda sorte que venha. A bênção vem voando igual, pássaro veloz pra mim. Vem sobre as asas do vento, vem, seu amor, vem receber tudo aquilo que é teu. Vai chover, toda bênção pra você. Pois Jesus é fiel, Ele faz acontecer. Quem pedir receberá, quem bater se abrirá. Quem procura achará, toda sorte que venha do céu de Deus. A bênção vem voando igual, pássaro veloz pra mim. Vai chover, toda bênção pra você. Jesus é fiel, Ele faz acontecer. Quem pedir receberá, quem bater se abrirá. Quem procura achará, toda sorte que verá no céu de Deus. A bênção vem voando igual, um pássaro veloz pra mim.
Vai chover, toda fé não dá. Pois Jesus é fiel, Ele faz acontecer. Eita Deus, é para a glória de Deus nesta noite. Louvado seja Deus, está chegando a hora. Louvado seja Deus. Agora nós vamos colher as ofertas e depois tem alguém pregando a palavra de Deus nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar pelas ofertas. Pai Celestial, a partir de agora, Senhor, nós iremos orar aqui pelas ofertas, meu Deus, que vai sair nesta noite. Essa oferta vai ser lá para o templo central, meu Deus. Pai Celestial, nesta noite, aquele, Senhor, que trouxe, coopere aqui. Louvado seja Deus. Que daqui elas vão pegar o destino certo, lá para o templo central. E depois o pastor Francisco de Anamã, eu sei que a hora esgotou já, mas eu creio que quase todos tiveram oportunidade. Aí ele vai orar pela pregadora, irmã Sara, nesta noite, trazendo o testemunho de fé. Hoje é só alegria, nada de pedir nada para Deus hoje, hein? É só alegria. O negócio de pedir só da manhã em diante. Amém? Amém. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas Jesus me falava bem baixinho. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas Jesus me falava bem baixinho. Não desiste, não desiste, eu nunca desisti. Não desiste, não desiste, eu nunca desisti. Meu Deus, eu sempre te implorei sucesso. Meu Deus, eu sempre te implorei sucesso. Não desiste, não desiste, eu nunca desisti. Às vezes eu pensei em desistir, mas Jesus falava bem baixinho. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas Jesus me falava bem baixinho. Não desiste, não desiste, nunca desisti. Não desiste, não desiste,
eu nunca desisti. Olha, estrada do anjo, aqui nesse lugar. Olha a estrada do anjo, aqui nesse lugar. A espada do diabo está na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, nada basta derrotar. Eu vi o anjo com a cara de fogo. Eu vi o anjo com a cara de fogo. Era fogo no céu, era fogo na cabeça, era fogo no céu, era fogo na cabeça, era fogo. Eita, foi bom até quando durou. Louvado seja Deus. Agora chegou a hora da verdade, a hora certa. A pregadora está aí nesta noite, essa jovem, aí vai trazer a palavra de Deus. Eu quero dar a honra e o privilégio ao pastor Francisco orar por ela, para trazer a mensagem nesta noite, entregando os filhos nas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Oh, glória, que maravilha, estamos alegres por estar na presença do Senhor. Antes de orar pela serva de Deus, tenho 2 versículos para confirmação aqui, aleluia. Todos aqui com certeza já receberam o seu milagre. Aleluia. Quando a serva estava falando ali, que uma recém-nascida, né? Quando nasceu, o inimigo estava furioso. Ei, mas a Bíblia diz que o projeto de Deus, só Ele que tira. As coisas que Deus faz, é só Ele. Não tem outro, não. Quero confirmar aqui rapidinho. Aleluia. Quero confirmar rapidinho aqui um versículo 2 da palavra de Deus, está aqui, ó. Diz assim, no versículo 6, 1 João 5, 6, diz assim, ó. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar sã? No 7 aqui, ó. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta aqui, olha, para nós hoje agora. Essa aqui é a resposta para nós agora, olha. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Quantos entenderam o versículo? Diga glória a Deus. Ei, não espera por homem, tá, meus filhos? A Bíblia está nos falando, não espera por homem, espera no Senhor. Ele vai te levantar, é Ele que vai te carregar. Por isso Ele carregou aquela cruz tão pesada. Pastor, tá pensando, pastor, tá? Chega, tô ficando com a coluna, já te preocupa. Deus vai enviar um para te ajudar a carregar, como Ele enviou o Sirineu, quando ele ia levando o papo ao Calvário. Amém? Já agora, já chama aqui a serva de Deus. Pela primeira vez eu estou conhecendo o Senhor ali, o meu amado irmão, né? E é sua filha? Amém, glória a Deus. Tem ali também a Sara, mas a minha filha ainda está um pouquinho pequena, né? A minha caçula ali, por nome Sara. Mas eu já chamo a serva de Deus a se posicionar aqui, perante aqui o púlpito do Senhor. Estenda a sua mão de profeta na direção da serva. Aleluia. Vamos se levantar agora. Agora chegou a... Tira aqui. Glória a Deus. Só rapidinho. Vamos se levantar, vamos levantar nossas mãos perante a serva de Deus, que ela vai estar na responsabilidade. Aleluia. Deus, quando Ele quer usar, meu filho, não tem
pareça e em formosura com o Senhor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Aqui está tua filha, tua serva, meu Pai. Aleluia, o Senhor tem usado ela extremamente, Pai. Aleluia, na intimidade do teu Espírito, Senhor. Agora toma ela, Pai, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Nós esperamos receber e ouvir de ti, Pai. Através dela agora, meu Deus, usa ela na autoridade do teu Espírito, Senhor. Aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir, meu Deus, o que o Senhor quer passar para nós. Então, a partir de agora, Pai, usa ela na autoridade do teu Espírito. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegres recebendo a serva de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está abrindo a palavra do Senhor. Eu fico feliz, né, pelo convite, porque, na verdade, o meu ministério estava praticamente começando agora. E a segunda vez que eu estou pregando numa igreja, para a glória de Deus, o Senhor tem prometido me levar para pregar a palavra dele, né? Então eu estou aqui com os irmãos. Vou estar abrindo aqui o Salmo 91, creio que todos conhecem. Glória a Deus, aleluia. Salmo do livramento. Amém. Só um minutinho. Aleluia. Quando todos acharem, digam amém. Amém. Glória a Está Deus. lendo aqui rapidamente. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Espera aí, irmão, achar aí. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei, o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra, amados irmãos, de Salmo 91. Todos conhecem, eu creio que todos aqui conhecem, porque ele é um salmo muito conhecido por todos nós, amados irmãos. Então, amados irmãos, com este salmo, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que eu posso entender sobre ele, e depois eu vou entrar no meu testemunho. Amém, amados? Amém. Então, essa palavra vai nos falar... Tá bom de altura ou quer Glória a pesar Deus. um pouquinho? Tá bom, tá ótimo. Essa palavra vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, amados, quando nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, nós podemos descansar nele. Porque essa palavra vai nos dizer ali que o Senhor, ele vai nos livrar, seja do que for que o inimigo esteja tramando contra nossas vidas. Lá em Efésios 6, ele nos dá a armadura para quando o inimigo vier com seus ataques contra nós, contra a nossa família, ali o Senhor vai nos dar a defesa. E a espada, amados irmãos, dita em Efésios 6, ela é esta palavra aqui que vocês têm na mão esta noite. Glória a Deus, Senhor. Esta é a palavra que vai salvar, Aleluia. que vai salvar e libertar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, rapaz. Então, quando a gente clama, amados irmãos, através do poder desta palavra, nós clamamos ali o Senhor Deus. Aleluia. E o Senhor, através do poder da palavra dele, ele vai trazer a cura, ele vai trazer o milagre e a libertação sobre nós.
Glória a Deus. Sobre a nossa casa e sobre as nossas famílias. Glória a Deus. E esta palavra também vai nos dizer, amados irmãos, para entrar no meu testemunho. Aqui no versículo 5, não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então aqui, amados, eu entro no meu testemunho. Mais um pouco eu vou estar falando mais um pouco da palavra. O meu testemunho, ele começa quando já muito nova, eu sempre fui uma pessoa calada. Então eu chegava nas escolas, eu não conseguia conversar com as pessoas. Então muitas foram as vezes ali que as pessoas me apelidavam. E quando eu falava alguma coisa, aquelas pessoas diziam, olha, ela fala. Porque eu era muito calada. Obrigada. E eu cresci assim, amados irmãos, tendo essas experiências que para mim não traumatizaram, mas sempre me deixava com... Até às vezes eu mentia para não ir para a escola. Às vezes eu inventava que eu estava doente para que eu não fosse para a escola. Porque eu sabia que a minha dificuldade da interação continuaria ali. Muitas foram as vezes ali que o inimigo usava pessoas para praticar bullying. Não aqueles bullying que machucavam, mas sim aqueles que atacavam diretamente a minha forma de ser, a minha personalidade. Então, quanto mais eu crescia, eu cheguei na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos de idade, eu fui numa igreja. E lá nessa igreja, uma certa missionária, a qual eu não conhecia nem meus pais, nem ninguém, nós fomos convidados a ir até lá. E amados irmãos, quando eu fui lá, quando nós fomos lá, estava na hora da oração, ela estava orando. Então aquela missionária, eu estava de olhos fechados quando eu senti ela me puxando pelo meu braço, pelas minhas mãos, pelo meu braço, não me lembro. Então quando ela me puxou ali para frente daquela igreja, quando todos estavam orando, estava de olhos fechados, ela ali começou a falar sobre o dom de louvor. Sobre eu estar louvando um dia. Eu não me lembro de tudo que ela falou, mas ela me falou sobre louvor. E até ali, eu só tinha louvado com 12 anos de idade. E depois de 12 anos de idade, ali houve um bloqueio que eu fiquei mais tímida do que eu era. E a minha timidez era um nível tão extremo que eu tinha vergonha até de cantar na frente dos meus próprios pais. Aleluia! Seja de quem for. Então eu crescia. Quando aquela missionária falou aquilo, eu guardei no meu coração aquela palavra. Eu guardei, mesmo ainda não conhecendo Jesus na sua forma de ser, porque eu cresci no Evangelho, mas a minha vida não era em comunhão com Cristo, por eu ser uma pessoa tímida. Então eu queria participar dos cultos, mas a timidez me impedia muito. Então quando aquela missionária ali falou aquela palavra, irmãos, eu guardei comigo. Eu guardei comigo. Aleluia. E quanto mais o tempo passava, eu me lembrava dessa promessa. Quando eu estava na escola, eu me lembrava dessa promessa. Quando eu estava na igreja, eu me lembrava dessa promessa. Aleluia. Quando eu estava em casa, quando eu estava passando pelas minhas dificuldades, provas para estar aqui hoje, eu me lembrava da promessa. E com o versículo também que está em Números 23, 19, vai nos dizer, ela vai nos falar que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. E como diz essa palavra, quando o Senhor fala, Ele confirma. Eu peguei essa palavra e eu guardava comigo esta palavra. Apesar de ainda não ter comunhão com Cristo, eu sempre guardava essa palavra, esse pequeno versículo, que eu ali, quando eu estava lendo a Bíblia, eu achei um versículo muito lindo e me fez lembrar da promessa. Então, todas as vezes eu me lembrava deste versículo e guardei comigo. Foi um dos primeiros versículos que eu ali memorizei. Aleluia.
Então, quanto mais o tempo passava, amados irmãos, eu me lembrava da promessa que o Senhor me fez. Mas eu me via ali numa situação em que eu ainda era muito tímida. Mas eu nunca duvidei de Deus. E eu me perguntava como Deus cumprirá a promessa. Meu Deus. Aleluia! Mas eu nunca deixei ali de acreditar naquela promessa do Senhor sobre a minha vida. Porque eu sabia que Deus ele cumpriria, só não sabia como. Glória a Deus. E quando o tempo foi passando, amados irmãos, eu fui seguindo o meu caminho do meu jeito, conforme eu queria, conforme eu achava que estava certo. E ali, amados irmãos, eu comecei a viver grandes lutas espirituais. Porque desde muito criança, eu via demônios, eu via espíritos andando na minha própria casa. E eu me lembro que isso chegava a me assustar um pouco. Mas quando fui crescendo, aquelas visões se fecharam. Mas apesar disso, o inimigo sempre estava contra a minha vida. Ele sempre ali colocava uma enfermidade, ou colocava algum tipo de mal ali que só o Senhor poderia me tirar disso. E aí, amados irmãos em Cristo, quando eu tinha saído de um relacionamento ruim, foi no ano de 2022. Mas antes disso, quando eu fazia amizades, por ser muito tímida, as minhas amizades, a maioria era mais pela internet. Então eu tinha pelo menos alguns amigos pela internet. Eu fazia amigos, mas eu perdia, porque por causa da dificuldade da interação, eu acabava perdendo as amizades. Então as pessoas não me entendiam, as pessoas me taxavam como orgulhosa, como metida, que não queria conversa. Mas não era, eu simplesmente não conseguia chegar nas pessoas, conversar com elas. Aleluia. E eu achava que era apenas timidez, mas até que um dia, um pastor, ele falou para mim que o inimigo, por revelação divina do Espírito Santo, ele falou que o inimigo ali, ele tinha colocado uma timidez diabólica dentro de mim, em mim. E ele não sabia de nada da minha história, mas aquilo foi revelação da parte do Senhor. Então, conforme o tempo foi passando, irmãos, o Senhor ali, ele usava muitas pessoas para dizer a mesma coisa. Louvor, louvor, dom de louvor, você vai louvar. Eu te vi louvando no meio de jovens. Isso me deixava um pouco impressionada, porque eu tinha guardado aquela promessa com meus 14, 15 anos de idade. Aleluia! Glória a Deus! Para quem não sabe, a minha idade, hoje, eu tive que esperar mais ou menos para a promessa se cumprir na minha vida. Eu esperei mais ou menos uns 17, 16 anos para se cumprir. Porque o Senhor, quando Ele promete, muitas vezes você vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Mas vai acontecer, porque o Senhor não mente. O homem ali, ele pode te falar algo e mentir, se arrepender. Mas como eu li no Números 23, 19, ele não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ali, eu fui passando por muitas fases da vida. Uma das primeiras lutas espirituais que eu tive, irmãos e irmãs, que eu me lembro, foi a depressão. Isso foi no ano mais ou menos de 2013, 2014. Eu estava ali no meu quarto. Eu estava morando numa casa de 2 andares. E o andar de cima eu vivia ali, trancada, sozinha, com depressão. Simplesmente por causa de um término de relacionamento pela internet. Então foi algo ali que me abalou, me destruiu naquele momento e entrou a depressão. O demônio da depressão, o espírito que traz a depressão. Então ali, eu me lembro que certa vez ali eu sofrendo, em silêncio, sem meus pais nem saberem disso. Eu me lembro que certa vez a minha mãe ali, glória a Deus. Eu me lembro que certa vez a minha mãe, ela me chamou, me convidou para o culto, numa Deus é Amor, numa igreja, Deus é Amor. Eu fiquei indecisa, mas ali eu tomei a decisão e fui. Eu fui apesar do estado emocional que eu estava. E quando eu cheguei ali, amados irmãos, eu estava mexendo, me lembro que eu estava sentada, mexendo no meu celular, estava quase no final do culto.
Então ali o irmão que estava pregando, ele apontou para mim, me chamou para frente. E ele começou a dizer que o Senhor, ele me chamou na frente, eu cheguei na frente, eu fiquei na frente, ele começou a orar. E ali ele começou a passar uma revelação que a depressão tinha me atingido, porque o meu sentimental estava abalado. Mas que naquela noite o Senhor estava quebrando as correntes. E quando ele falou, olha Deus quebrando as correntes, ele gritou isto, foi na hora que eu senti aquele alívio na minha alma. Foi uma cura ali, instantânea. Foi um dos milagres mais fortes que eu vivi na minha vida. Então, irmãos, depois disso, eu me lembro que algumas vezes o inimigo ainda tentava contra a minha própria mente. Então, o inimigo ali, quando ele não consegue muitas vezes atingir o seu físico, o inimigo vai atingir a tua mente. Porque se ele tomar a tua mente, as nossas mentes, ele vai ter o controle total sobre as nossas vidas. E ali, só o Senhor poderá libertar. Quando o inimigo ali tomar a mente por completo, tomar o controle das nossas mentes. Então, o inimigo, ele trabalha muito na mente. Quando passou esse período, o inimigo tentou algumas vezes colocar ali depressão em mim. Mas ali eu lutava. E ainda quando eu estava nessa mesma casa, eu passei por algo chamado crise de pânico. Então eu estava no meio da noite. Eu tive um sonho, um pesadelo e acordei tendo essa crise e eu não entendi nada na hora. Mas ali, quando amanheceu o dia, eu pesquisei e eu descobri que eu tive ali uma crise. Eu achei que era síndrome, mas não era. Era uma crise. Mas passou, porque esse meio foi o meio que Deus me libertou ali de jogos. Porque até então eu cresci a minha vida toda jogando jogos. E ali Deus me libertou dos jogos através dessas crises. Aleluia! Jogos de terror, principalmente, que eu gostava muito. Então eu não tinha medo de nada. Então, conforme o tempo foi passando, eu ainda vi a timidez ali. E eu já na minha fase adulta, com 2022, foi 3 anos atrás, então eu tinha 29 anos de idade. Então ali eu estava vivendo um relacionamento muito ruim, um relacionamento tóxico. E ainda por cima era um relacionamento à distância. Eu não estava vendo o rapaz, a gente conversava pelo celular. E até ali ele me controlava. Então, quando foi uma noite, o Senhor ele me deu um sonho. Ele mostrou que eu estava num relacionamento tóxico. E o Senhor sempre falou muito comigo em sonhos. E quando ali eu tive aquele sonho, eu contei para o rapaz. Ele não acreditou. Ele falou, não, isso foi um sonho. Eu não me lembro bem o que ele falou, mas ele não acreditou no sonho. E eu queria sair daquele relacionamento, mas não sabia como. Porque a dependência emocional, ela vai te impedir de sair. Porque você vai achar que só vai ser feliz com aquela pessoa. E muitas vezes o inimigo também coloca pessoas nas nossas vidas. Então ali, irmãos, quando ali eu estava ali querendo ter forças para sair, eu me lembro que o Senhor entrou na minha vida. Foi a partir deste ano de 2022. Aleluia. E para chegar no meu testemunho principal, foi no ano de 2022. Eu ali saí daquele relacionamento complicado, ruim. Estava numa noite, tinha um rapaz pregando numa rede social, no aplicativo. E ali, quando ele estava pregando, eu senti no meu coração de me reconciliar com Jesus. Então, amados irmãos, eu poderia estar na igreja, mas ao mesmo tempo eu não estava. Porque eu não tinha aquela comunhão com Cristo. Eu não queria compromisso. Eu até queria, mas a timidez ali impedia. Então, quando eu olhava para as pessoas pregando, louvando, aquilo me entristecia. Porque eu também queria fazer. Então, ali quando foi aquele ano de 2022, eu cheguei ali quebrada naquele aplicativo. Então, quando já estava no final, eu falei, eu quero me reconciliar com Jesus. Glória! E ali o irmão que estava lá pregando, irmãos e irmãs, o irmão ali começou, ele orou por mim,
Ele até pediu para me subir no aplicativo para falar, para botar minha voz. Mas por causa da timidez eu não subi. Então, eu simplesmente só escrevi lá: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E ali, amados, eu comecei uma caminhada com Cristo de verdade. Glória a Deus. O Senhor, através da vida desse jovem, Ele foi falando das renúncias que Ele queria na minha vida. E eu tinha já voltado eu ainda jogar jogos, e uma das coisas que Deus pediu era para me parar de jogar. Ele mandou que eu desinstalasse ali todos os jogos que eu tinha. E é claro, foi difícil, porque aquilo tomava muito meu tempo. Era praticamente uma parte da minha vida. Mas eu renunciei, eu obedeci ao Senhor que Ele pediu. E não só isso, mas eu me lembro que eu estava em propósito com Deus. E esse propósito, eu tinha um vício muito grande em assistir doramas. Eu não sei se os irmãos devem conhecer. E animes. Então eu fiz o propósito com o Senhor de ficar 1 ano sem assistir essas coisas. Eu tinha cumprido 6 meses. Eita, Deus, agora vai. Então, eu ia a partir daquele momento começar mais 6 meses restantes. Então eu prometi ficar, Deus, vou ficar 6 meses sem assistir. Eu fiz um voto com Deus sobre algo. Então ali eu prometi para o Senhor ficar 6 meses. Mais 6 meses restantes. Então ali, irmãos, eu comecei uma caminhada tão grande ali com Deus. Eu vi Deus fazer mudanças em mim, pequenas mudanças, por exemplo. Eu subia nesse aplicativo, eu lia um versículo, apenas um versículo. Mas isso para mim já era um avanço. Então ali eu fui vendo que Deus estava agindo na minha vida, então eu mudei meu voto. E meu voto seria nunca mais assistir. Porque eu sabia que Deus estava fazendo uma grande mudança, que minha caminhada estava começando ali. Aleluia. E a partir daí, irmãos, quando o tempo estava passando, eu estava bem com Deus. Mas coisas ali começaram a acontecer que mudou a minha vida espiritual, porque todos nós passamos algum momento nas nossas vidas ali que nós vamos desandar na fé. Você pode estar com a fé lá no alto, mas ali vem uma tempestade e nossa fé desmorona. Aleluia. E tudo aquilo que a gente ali teve fé pode desmorecer e a gente ali perder aquela fé em Deus. Eu não perdi a fé em Deus, mas devido a esses acontecimentos, irmãos, que foi no ano de 2023, mais ou menos um ano depois, a minha reconciliamento de verdade com Cristo, eu esfriei na fé. Eu não abandonei a Deus, não deixei de ir para a igreja, não deixei de crer em Deus, mas eu comecei a levar minha vida do meu próprio jeito. E votos foram quebrados. Eu quebrei, partindo do meu testemunho, amadas irmãs, mais para frente. A partir de todo esse acontecimento, eu quebrei votos. Eu vou contar como que aconteceu. Como que Deus me trouxe até aqui. Como foi que eu me entreguei à obra do Senhor. E a partir disso, quando passou o tempo, o inimigo ali começou a trabalhar na minha mente. Porque ele trabalha na mente da pessoa para destruir, para afastar dos caminhos do Senhor que são corretos. Então ali o inimigo foi trabalhando na minha mente, colocando ali saudades do meu passado, para que eu quebrasse meu voto com Deus. E Deus, Ele nos diz na sua palavra que é melhor não prometer do que prometer algo para Ele e não cumprir. Porque Deus, se você prometer algo, você vai ter que cumprir fielmente, em toda a totalidade do que você fez o voto com Deus. Então ali o inimigo trabalhou na minha mente. E o inimigo também usava pessoas. Então eu comecei a conversar com algumas amizades. E eu falei que eu queria quebrar este voto. Que eu queria voltar a assistir doramas. E eu não sentia falta dos animes, mas doramas. Era a coisa que eu mais sentia falta. Porque aquilo meio que me tirava os pensamentos negativos e me distraía na hora. Porque quando a gente ali está passando por algo, quando a gente ali tem algum problema que a gente não sabe como resolver, a gente vai ali apelar para algo, distrair a nossa mente. Não vamos sair, vamos ficar nesse ciclo de distrações. E existe um espírito imundo que traz a distração para nossas vidas, um demônio.
Então ali o inimigo trabalhou na minha mente, começou a me dar saudades. Eu conversei com esses amigos e eles falavam: não tem problema, você pode quebrar esse voto. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado naquilo. E eu também achava que não tinha, ao meu ver. Então, conforme o tempo foi passando, eu conversei com essas amizades. E outras amizades além dessas, e que falavam assim: não, você não deve quebrar. Você não vai fazer certo. Não faça isso. Mas eu não estava satisfeita com nenhuma das respostas. E eu queria saber exatamente a resposta de Deus sobre isso. Porque para mim não tinha nenhum problema quebrar este voto. Não tinha nada de errado ali na minha visão. Porque a gente, quando não percebe a visão espiritual, quando a nossa mente está fechada para o mundo espiritual, a gente não vai ver algo de errado, algo oculto sobre nossas vidas ou sobre o que estiver na nossa frente. Obrigado. Glória a Deus. Então, eu resolvi, não satisfeita com estas respostas, eu resolvi perguntar eu mesma para Deus. E eu passei a orar nas minhas orações para que Deus me respondesse se eu poderia quebrar este voto, se eu poderia voltar a assistir aquelas séries. Então, eu comecei um período de oração em que eu pedia nas minhas orações para Deus me dar essa resposta. Conforme passou mais um tempo, o inimigo ali trabalhando na minha mente, eu sendo influenciada pelas coisas que eu pesquisava na internet, e cada vez mais forte esse desejo no meu coração para quebrar a aliança que eu fiz com Deus. Ali passou uns meses. No ano de 2024, eu estava morando numa casa de 2 andares. Casa essa, irmãos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ali havia um espírito imundo rondando aquela casa, que até então Deus me mostrou ali em sonhos. Aquela casa era aquelas que nós conhecemos como casas assombradas. Então a gente passou uma luta lá, e o Senhor me deu esse sonho de revelação. E até ali, amados irmãos, a minha luta começa. Foi no ano de 2024. Eu não me lembro exatamente o mês. Então eu tive um sonho. Esse primeiro sonho que eu tive, eu vi uma cena como se fosse uma cena de novela, de séries coreanas, onde um coreano, ali um homem de aparência coreana, me abraçava numa cozinha e ali ele rodava comigo. E eu achei um sonho tão bonito. Eu acordei e fiquei pensando nele. Então ali eu comecei a entender que Deus poderia estar me dando a permissão para quebrar o voto. Mas eu não quebrei imediatamente. Então ali, amados irmãos, passou mais um tempo, eu tive o segundo sonho. E este segundo sonho, eu vi uma cena de dessas séries, que eu estava ali conversando com um amigo meu, que estava me incentivando a quebrar esse voto. E ali eu vi aquela cena dessa série que eu queria assistir, que eu falava muito com ele. E ele falava comigo. Aleluia. E ali, irmãos, eu tive aquele sonho. E foi aí que eu cheguei à conclusão que Deus me deu a permissão para quebrar o voto. Então aí, amados irmãos, eu não me lembro se foi no mesmo dia ou foi nos próximos dias, eu quebrei o voto com Deus. Então ali o meu coração ficou feliz e alegre, porque o nosso coração, ele não se alegra com o que é espiritual muitas vezes. A não ser quando a gente está firme nos caminhos do Senhor, mas quando a gente não está firme, o nosso coração vai pender ali para a nossa carne, o desejo do nosso coração. E ali eu fiquei alegre e feliz por voltar aos meus hábitos passados, aquilo que me prendia e me distanciava de Deus. E aí, irmãos, eu quebrei meu voto com Deus. Foi a partir dessa quebra que a minha luta espiritual começa. Uma das piores lutas que eu já enfrentei. E aí, irmãos, quando eu quebrei aquele voto, eu assistia, ficava 5, 6 horas todos os dias naquele computador assistindo, no celular assistindo aquelas séries. Então, muitos aqui devem conhecer essas séries. Então, eu quebrei esse voto com Deus, e não só este. Mas eu também voltei ali a jogar jogos que eu havia abandonado também. E havia prometido para Deus abandonar.
o qual Deus ali pediu essa renúncia sobre mim, para mim. E ali quando eu quebrei aquele voto, eu ali ficava feliz, ficava horas me alimentando daquelas coisas da carne. Para mim não tinha nenhum problema, não havia nada de errado ali. Então, conforme o tempo passava, eu estava mais distante de Deus. Eu até dava tempo para Deus, eu lia a Bíblia. Eu dava cerca de 2h40 para Deus todos os dias antes de entrar nas séries. Mas ao mesmo tempo ali, meu celular, minhas mãos estavam jogando no celular. Eu havia quebrado 2 votos com Deus. Uma renúncia e um voto que eu mesma fiz com Deus. Que eu achava que esse voto era da minha carne, que foi eu simplesmente que quis fazer, não que era uma direção de Deus. Então ali eu comecei a assistir, passava horas e horas naquelas coisas todos os dias, e me distanciando de Deus cada dia mais. Então, quando foi mais ou menos em outubro, eu havia também feito um propósito com Deus de ficar 21 dias sem assistir, pelo menos mais 2 vezes, essas séries, e eu consegui cumprir. E quando foi mais ou menos em outubro, eu me lembro que eu fui votar, foi tudo bem, voltei, eu vim para casa e fui correndo os dias. Eu não me lembro exatamente o dia de outubro de 2024, mas eu me lembro que ali, irmãos, certa noite, aquilo que aconteceu antes, que eu tive ali uma crise de pânico, aconteceu novamente. Eu estava ali dormindo. No meu sonho, eu estava subindo uma escada. E quanto mais eu subia essa escada, eu sentia o cansaço, como se realmente a gente estivesse sentindo. Subindo uma escada, e eu não estava entendendo porque eu estava dormindo. E no meio deste sonho, eu vi ali uma cena dessas séries, desse dorama. E foi quando eu acordei, no meio da noite, da madrugada. Quando eu ali acordei, irmãos, meus pais estavam dormindo no mesmo quarto que eu. E ali, eu estava numa rede. Na hora que eu acordei, eu me lembrei do sonho. Eu me lembrei da cena dessa série. E na hora que eu me lembrei da cena, meu coração ali começou a acelerar. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas aí eu me lembrei que eu já tinha tido uma crise daquela anteriormente. Então aquela crise foi se estendendo. E ali eu tive que fazer um esforço, dar um jeito ali para conseguir ali dormir. Eu tive ali que me movimentar os dedos dos meus pés. Eu dei um jeito ali, até que eu consegui ali dormir. Então, quando eu dormi, amanheceu o dia, eu estava ali angustiada. E eu não contei nada para meus pais, não contei nada para ninguém. O que eu vivi na noite, na madrugada anterior. Aleluia. Meu Deus. E ali, amados irmãos, eu angustiada ali, me lembrando daquela crise. Porque quem teve essas crises, a sensação de morte, ela é intensa. Você tem certeza ali que você vai morrer. Então, irmãos, como meu pai está falando, eu também havia tido uma outra experiência em doença, onde eu fiquei ali sem fala, sem voz. Cerca mais ou menos de 1 ano, eu fiquei alguns meses, mas depois alguns meses, sem conseguir louvar, porque eu já estava começando a louvar. Mas ali eu fiquei muda e o inimigo colocou uma enfermidade no meu estômago que atingiu as minhas cordas vocais. E ali eu fiquei sem comer, eu cheguei a ficar, apesar de cerca de 36 quilos mais ou menos, eu fiquei muito magra. Eu não tinha força para nada, eu queria louvar novamente, eu não tinha mais ânimo para nada. Fiquei ali enferma. Mas aquilo ali, para a honra e glória de Deus, havia passado, o Senhor me curou daquela enfermidade. E voltando para o meu testemunho, o que me trouxe até aqui para pregar esta noite, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Quando aquele dia passou, eu não contei nada para meus pais. Estava ali calada, sem dizer nada para eles. E eu me lembrando disso o tempo todo. Quando foi mais ou menos 5, 6 horas da tarde, anoitecendo, ficando escuro, eu me lembro que meu coração começou a acelerar novamente. Começou a acelerar ali, eu não sabia o que fazer, porque eu não queria ir para o hospital, porque eu nunca gostei de hospital, então eu não quis ir. Então ali eu fiquei
muito triste, angustiado, meu coração ali estava pesado, porque eu não sabia como pedir ajuda, eu não queria pedir ajuda. E essas crises não só foram uma noite, 2, 3, uma semana, 1 mês, 2 meses. Foi mais ou menos 6 meses para Deus me curar dele. Então eu me lembro que todos os dias, quando dava 5, 6 horas da tarde, quando estava de dia, eu tinha medo. Primeiro eu conseguia ir lá para fora, para a cozinha, para outras áreas, mas depois o inimigo ali, ele oprimiu tanto a minha mente, que eu fiquei presa dentro de um quarto, dentro de uma rede. Então ali, quando ali chegava 5, 6 horas da noite, aquelas crises vinham sobre mim. E eu não sabia ali o que fazer, eu não sabia o que fazer. Então, amados irmãos, eu só tinha que suportar e dar um jeito ali para dormir. Fazer um esforço para dormir, com medo de morrer o tempo todo. E eu sem saber como pedir ajuda dos meus pais, porque eu não queria preocupar eles e também não tinha condições, porque o inimigo, ele trabalhou tanto ali na minha mente, que ele me fez ficar naquela rede, de forma que só me levantava ali uma vez por dia, só uma vez por dia. Eu poderia estar da forma que fosse, com a urgência que fosse, mas só uma vez eu chegava a me levantar, de tanto trauma, de tanto medo. E aí começou a vir muitas opressões. O espírito da loucura também estava rondando a minha vida, porque eu passava cerca de alguns dias sem pentear meu cabelo, sem conseguir pentear o cabelo. Às vezes eu não conseguia escovar meus dentes sequer. E quantas foram as vezes que meus banhos eram de 2 minutos, de tanto medo. Medo o tempo todo. Então ali o inimigo começou a trabalhar na minha mente. E Deus ali havia me dado discernimento do que estava acontecendo. Eu estava sofrendo uma opressão espiritual. Já havia um demônio ali, oprimindo a minha mente. Primeiro entrou o demônio do engano, que me deu sonhos de engano. Que ano passado eu descobri sobre isso. Que eu tive os sonhos de engano, que me fizeram ter certeza que eram sonhos de Deus, mas eram sonhos da parte do inimigo. De certos demônios ali que operam dando sonhos de engano. Então ali o Senhor me deu discernimento para entrar no Salmo 91 e orar ali contra o terror noturno. Então aquele demônio da síndrome do pânico, quando dá 5, 6 horas da tarde, todas as noites, todos os dias, durante aqueles meses de prova, ele vinha. Eu não via, mas eu sabia que era opressão demoníaca. Eu tinha certeza. Então ali eu não estava em condições de sair de casa porque eu tinha muito medo de me levantar. Então eu pedi ajuda dos meus pais, da minha mãe, para que eles me levantassem. Porque qualquer coisa ali que acelerasse meu coração, eu não queria fazer, nem mesmo levantar daquela rede. E meus pais começaram a pensar que eu estava ficando paralítica. Mas na verdade a opressão era na minha própria mente. Então ali o inimigo começou a colocar na minha mente para me dar um jeito de arrumar uma cadeira de rodas. Porque eu não iria mais andar. Ele me oprimiu tanto que eu não conseguia mais sair daquela rede sozinha. Então, irmãos, quando ali aquele espírito imundo vinha me oprimir todas as noites, eu pedi a misericórdia de Deus, porque eu não estava podendo ir para a igreja. Eu até queria, mas o medo era muito de até de me levantar da rede, como eu havia contado. Então eu pedi a misericórdia do Senhor, e o Senhor alisou muitas pessoas para mim. Eu me lembro que eu assistia muito lives pelo meu celular. Às vezes chegava umas 2 noites, pelo menos. Eu não conseguia dormir. Eu dormia e acordava de tantas crises que eu estava tendo. E eu me lembro que Deus usou muitas pessoas durante esse tempo. E ali elas começaram a dizer que eu havia lhe dado uma brecha. Que tinha uma sombra negra no meu quarto. E outra vez, uma certa missionária, eu só estava dormindo, eu não falei nada. Porque eu nunca dizia nada sobre isso. Eu apenas chegava nas lives e dava glória, aleluia, amém, mas não dizia nada do que eu estava enfrentando. E ali eu estava de olhos fechados, tendo uma crise de pânico. Então eu escutei quando uma missionária falou que ali tinha uma pessoa que estava com ansiedade,
uma ansiedade tão grande, que era a síndrome do pânico. Então ali ela começou a falar: você não vai morrer, porque a minha certeza que era de morte. Mas quando o Senhor tem promessas na nossa vida, a promessa não pode morrer, porque Deus não mente nas suas promessas. Ele fala e Ele cumpre. Eu tinha uma promessa na minha vida e essa promessa me fazia ter forças para passar por aquilo. Então, irmãos, vocês que podem pregar a palavra do Senhor também, nunca rejeita, porque a pior coisa é você estar ali acamada, sem poder sair da sua cama, você se lembrar da promessa de Deus, você querer fazer algo para Deus e não ter como fazer. Mas o Senhor ali, Ele esteve comigo todos os momentos daquela luta espiritual. Então, muitas foram as pessoas que Ele usou. Uma delas também, um certo rapaz, falou que Deus ia me curar. Eu cheguei no finalzinho da live. Então, eu não falei nada, como sempre, eu nunca falava. E ali Deus falou, Ele me chamou pelo meu nome escrito ali naquela rede social. Ele falou que Deus ali, Ele ia me curar. Eu tomei posse dessa palavra. Tinha noites ali que eu chorava, pedindo misericórdia e socorro do Senhor. E eu falava assim com Deus, nos meus pensamentos: Deus, me tira, Pai. Me tira dessa situação que eu vou pregar a Tua palavra. Mesmo conhecendo a timidez, a minha situação, as minhas limitações, eu ali fiz esse voto com Deus: Senhor, me tira. Eu vou contar meu testemunho, eu vou pregar a Tua palavra. Eu renunciei a algumas coisas que eu sabia que Ele queria que eu renunciasse. Então, irmãos, eu comecei a fazer promessas com Deus, para que Ele me tirasse daquela situação, para que eu pregasse a palavra dEle. Porque uma das piores dores que eu enfrentei na vida é querer fazer a obra do Senhor e achar que estava tarde demais para mim. Então, ali, amados irmãos, ali o Senhor colocou muitas pessoas na minha vida. E uma delas ali, uma chamada missionária Kelly, ela começou a falar que eu tinha dado uma brecha. Porque o Senhor fala na sua palavra: não deixe lugar ao diabo. Então ali, amados irmãos, por eu ter dado uma brecha, aqueles espíritos imundos, ali eles aproveitaram da brecha. E aqueles demônios também que estavam assobrando aquela casa, passaram também a me assobrar. Porque aquela casa, às vezes não tinha, o andar de cima batia com muita força a porta. Mesmo não tendo vento, porque ali as janelas ficavam fechadas. Ninguém usava lá. Então, irmãos, eu pedi a misericórdia e socorro do Senhor e falar: Senhor, se Tu me tirar dessa, eu vou fazer a Tua obra, eu vou fazer a Tua vontade. Mas apenas tira-me dessa situação, Deus. Então, irmãos, para acelerar aqui a palavra, que já está ficando tarde. Então, conforme o tempo foi passando, aquelas crises ali foram se aliviando. Mas durou cerca de 6 meses. Eu fiquei nessa situação em outubro. E mais ou menos fevereiro para março do ano passado, que foi melhorado. Então, conforme eu melhorava as crises, e ali iam diminuindo, sem eu perceber, elas sumiram. Então, ali, amados irmãos, eu me levantei, eu comecei a me levantar novamente aos poucos. Eu comecei a fazer aquilo que eu não fazia, que eu estava com medo de fazer. E ali o Senhor foi me trabalhando em mim, me curando. E uma coisa Ele me disse no ano passado. O Senhor me disse que Ele não queria só me usar no louvor, mas também na palavra. Então eu achava impossível, irmão, nas minhas condições, quem olhasse para mim ali ia dizer que nunca eu poderia pregar a palavra do Senhor. Porque eu não falava com os outros. Quando eu pegava uma oportunidade, eu apenas lia um versículo. Mas o Senhor, Ele trabalhou de maneira tão tremenda na minha vida, que ali, amados irmãos, Ele começou a me curar. Eu comecei a cumprir a minha promessa com Deus. Comecei a contar meus testemunhos, mesmo com medo, porque eu não conseguia falar síndrome do pânico, de tanto medo que eu tinha, tanto trauma. Então ali o Senhor foi me dando oportunidades nas lives. Eu prometi também que eu ia fazer lives de vídeo, eu comecei a fazer. E assim o Senhor foi desenvolvendo a palavra, a pregação, as orações e tudo que Ele tinha na minha vida, no meu chamado. Para a honra e glória do Senhor Deus.
Hoje eu estou aqui para contar este testemunho, irmãos. O que Deus pode fazer. Então, se você estiver enfrentando uma enfermidade, se você estiver enfrentando lutas espirituais, batalha na mente, acreditem no poder do nome do Senhor. Leiam Salmo 91. Leiam a palavra do Senhor, Efésios 6. Tudo aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra, Ele cumpre para a honra e glória do nome dEle, amados irmãos. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor pelas promessas cumpridas na minha vida. E Ele vai cumprir as promessas na sua vida e na sua família também. Em nome de Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra para a reflexão dos meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço, assim, a minha rica oportunidade. E louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não pegou aquele aqui, ó. Daqui, ó. Sabe lá assim. Tem como ligar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço os irmãos que me convidaram, porque foi resposta de oração. Eu pedi, Senhor, abre as portas para me pregar a tua palavra, Deus. E foi resposta de oração. Eu estou aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem internet aqui? Deixa eu ligar. Não, tá ligado. Aleluia. Tá? Pode tocar. Já tocar no teclado? Dá. Dá. Tá. Glórias a Deus. Eu estava louvando aqui um hino da harpa. Cadê o Edinho? No piano, Edinho. Vai lá no piano. Você é bom no piano. Vai lá. Piano. É lá, gente. Glórias a Deus. Pode começar, a gente pega. Fechar com a chave de ouro. Glória a Deus. Você consegue pegar nos montes da adoração? Pode começar. Glória a Deus. Eu quero ir além do véu, me alimentar da tua presença. Não consigo mais viver sem respirar a tua essência. Os montes da adoração tem senso. Os montes da adoração tem entrega. E o teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom, que não vale nada. Eu quero te adorar, nem como mulher na verdade de bom. Eu quero ser vazio e descer cheio de um som. Eu quero ir além, me alimentar da tua presença. Não consigo mais viver sem respirar tua essência. Nos montes da adoração tem incenso. Nos montes da adoração tem entrega. E é teu vento que leva
penso que tenho de bom e não vale nada. Eu quero te adorar, feita mulher na casa de Senhor. Eu quero subir ao rio e descer do céu. Os montes da adoração, incenso. Os montes da adoração, entrega. É o teu vento que leva, não te agrada. Que penso que tenho de bom e não vale nada. Eu quero te adorar, feita mulher na casa de Simão. Eu quero subir vazio e descer cheio do sol. Os montes da adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço que é minha rica oportunidade no nome de Jesus. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, né, irmão? Muito bem contado esse testemunho, tintim por tintim. E agora, sem perca mais de tempo, eu só quero pedir para vocês, ficamos de pé para agradecer a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E mata igreja, qualquer um de vocês que precisar da minha ajuda, da minha aparelhagem de som, qualquer um de vocês, é só falar antecipado que eu me encarrego mais o irmão João, a gente faz uma colaboração e a gente vai dirigir o culto na sua casa. Culto assim, gostoso, bem bom. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Amadíssimo Deus, Pai Santo que estás no céu, nesta noite que a tua filha, meu Pai, realizou o grande sonho aqui neste local, Senhor, servindo esse testemunho maravilhoso para todos nós, meu Deus, que tu possa fortalecer ela, meu Deus, Pai Celestial, que tu possa trazer ela muitas e muitas vezes aqui para testemunhar do teu nome. Pai Celestial, nós te pedimos uma cobertura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Louvado seja Deus, está terminado em nome de Jesus. Não saiam daí.